Vamos começar a nossa conversa com o secretário de Governo, Merlong Solano. Secretário, obrigado pela presença. Seja bem-vindo. E eu queria começar a nossa conversa falando da agência reguladora, que o projeto, inclusive, tramita na Assembleia Legislativa, para regular os serviços que são concedidos pelo governo a empresas, por exemplo, PPPs, as concessões. Então, é importante para o senhor explicar para o Estado do Piauí o que é essa agência, o que ela vai fazer e onde ela vai atuar. Pois é. No mês passado, 10 de julho, o governador mandou essa mensagem, ela foi lida no dia seguinte e agora vai tramitar. Normalmente na Assembleia, nós não pedimos regime de urgência, justamente para que haja o espaço necessário para o esclarecimento dos deputados e da sociedade. A tendência, Douglas, é no sentido da busca de novos caminhos para a gestão pública. Esses caminhos novos não eliminam os tradicionais. O serviço público direto prestado pelo servidor continuará existindo. Mas o Brasil inteiro, o mundo todo, busca outros caminhos para o relacionamento entre o poder público e a iniciativa privada no sentido de prestar serviços à sociedade. E o Brasil já vem, desde o final da década de 90, organizou muitas agências reguladoras. No governo FHC, hoje existem 10 agências reguladoras de âmbito federal. Você pega o petróleo, você pega o gás, você pega os transportes terrestres, transportes aquaviários, todos são objeto de regulação. Energia elétrica, aviação civil, para tudo isso existe uma agência reguladora que regula essa atividade, que fiscaliza os entes que executam essas atividades, que estabelecem tarifas. Essa mesma coisa, a tendência é acontecer nos estados e municípios. Por exemplo, vamos considerar aqui as PPPs. A PPP que foi feita, por exemplo, na SEASA, que é um sucesso, que é elogiada por todos. Pronto. Na rodoviária. Tem um contrato estabelecido entre o Estado e a empresa vencedora. Isso. E esse contrato estabelece metas. Isso. E a agência vai acompanhar tudo isso e vai, no caso de um descumprimento, por exemplo, até em última instância, revogar esse contrato. Até isso, porque, veja, o Estado do Piauí, através da SUPARC e da Secretaria de Transporte, organizou, por exemplo, a concessão das rodoviárias. É um serviço que precisa ser regulado e fiscalizado, porque tanto tem leis que regulamentam o serviço de transporte intermunicipal, quanto tem um contrato que foi firmado entre o Estado do Piauí e a empresa que ganhou a concessão das 3 rodoviárias, como você diz aí, com metas a serem atingidas. Não é papel da Secretaria de Transporte, como órgão que representa o Estado na concessão, regular. Precisa de um terceiro olhar sobre, porque tem o olhar do concedente, que é a Secretaria de Transporte, o olhar do executor, que é a empresa que ganhou, e um terceiro olhar fiscalizando o cumprimento das metas e do próprio contrato. É o olhar da agência reguladora. Isso acontece no Brasil todo. Então, quando quiser, por exemplo, haver uma renovação de tarifa, não vai ser a Secretaria de Transporte que vai decidir, será a agência reguladora. De contrato na mão também vai fiscalizar os terminais rodoviários para saber se os compromissos assumidos em papel pela concessionária estão sendo cumpridos. Tudo isso, ao mesmo tempo, fiscalizar se a própria Secretaria de Transporte está cumprindo suas obrigações em relação a acompanhar os serviços prestados. A mesma coisa em relação à SEASA, a mesma coisa em relação à subconcessão de água e esgoto de Teresina e assim por diante. Vai ser uma única agência para acompanhar tudo isso? Pois é, diferentemente do Brasil, pelo menos neste momento, no Estado do Piauí, o governador optou por uma agência grata geral. Ela não vai, algumas que já existem, ela não vai abarcar, como por exemplo, a defesa sanitária já existe, vai continuar. O Inmetro já existe, continua. Mas as outras funções relativas a transporte, a saneamento básico, a infraestrutura e demais serviços que podem ser regulados serão todos abarcados por essa agência. E a pergunta é, o corpo funcional dessa agência, como é que ela vai ser montada? Vão ser novos cargos? Como é que vai ser feita? Será um corpo muito pequeno, né? Ela poderá se desenvolver com o tempo, se mostrar a capacidade que justifique a sua expansão, que eu acho que vai mostrar. A princípio, ela terá um corpo técnico formado por 9 agentes de regulação, que poderão, durante 2 anos, ser contratados através de seleção, mas depois é concurso público, e uma estrutura diretiva constituída por 18 DAS, para compor o quadro de dirigentes e de assessores técnicos de que a agência precisará para funcionar. Secretário, qual a expectativa do governo para que esse projeto tramite na Assembleia, para que isso tudo possa começar a funcionar?
Bom, a nossa expectativa é que ao longo desse mês de agosto até o mês de setembro, acho que é tempo suficiente para esclarecer, para que as pessoas percebam que se trata de capacitar o Estado do Piauí para ter um ente especializado num novo caminho, numa nova modelagem. O Piauí já tem bons exemplos a oferecer nesta área de parcerias. Por exemplo, o CI. O CI é uma parceria. Uma organização social, no meu modo de ver, cuida da unidade de saúde mais bem gerida do estado do Piauí. O CI, que é referência nacional. Por um preço bem menor do que seria um preço de uma unidade de saúde gerida na modelagem tradicional, presta um serviço de altíssima qualidade. Então, as parcerias, as concessões, as permissões, não são assim uma solução para todo mundo. Elas podem dar certo, podem dar errado também. Podem ter problemas também. Então, o Estado tem que se capacitar para gerir esses contratos. E um ente fundamental na gestão desses contratos é existir um terceiro olhar sobre eles, que é o da agência reguladora, que não tendo participado do processo de subconcessão, nem de concessão, está, digamos assim, preparado para fiscalizar a execução daquilo que foi concedido pelo Estado para a iniciativa privada. Secretário, sua função é de articulação com políticos, com vereadores, prefeitos, enfim. Com os poderes. Os poderes. É normal, a sociedade, eu acompanho muito nas redes sociais, todos os secretários políticos, enfim. E eu vejo sempre o senhor recebendo, principalmente os políticos lá no Palácio Karnak e também na secretaria, enfim. E normalmente são feitos pedidos, né? Pedidos de infraestrutura, de obras. Como é que o Estado está lidando com esses pedidos diante dessa dificuldade financeira enfrentada pelo país atualmente? Trabalhamos assim de olho no planejamento, na definição de prioridades. Desde o ano passado, houve até gente que falou mal do governo quando o governador mandou aquele novo regime fiscal do Estado, estabelecendo como meta ter no mínimo 10% do orçamento para investimento da receita corrente líquida, o que limitava os gastos correntes a 90% da receita corrente líquida. Teve gente que disse que não ia mais ter concurso, que não ia mais ter aumento para os servidores. Nós estamos provando que não. Estamos provando que com planejamento você consegue ter recursos para investimento. Ao mesmo tempo, as operações de crédito estão sendo realizadas para ter capacidade de investimento. Então é isso aí, do Cordeiro. Organização da parte de arrecadação, organização, controle da despesa, para poder ter recursos. E a coragem de dizer o que não é possível. Então, de vez em quando, muitas vezes... dizer um não. Muitas vezes a gente é obrigado a dizer não. E eu até sou, digamos assim, o responsável por dizer muitos dos nãos, porque o secretário de governo tem que auxiliar o governador na hora da dificuldade. Uma delas é essa, de explicar por que tal ou qual coisa solicitada por um ente público ou pela sociedade não é possível em determinado momento. O senhor é político também, não tem como a gente não falar de política, embora nós estejamos em agosto, há mais de um ano da eleição, mas se fala já em eleição, se fala em sucessão estadual. Como é que o senhor projeta esse cenário para o próximo ano, para 2018? O governador hoje tem uma base de partidos, PP, PTC, tem o PSD, agora o PMDB. E aí nós temos, pelo menos na imprensa, uma discussão muito grande, principalmente da composição da chapa majoritária, o que é que está posto, o que é consenso, digamos, da imprensa e quando a gente conversa com alguns membros da base aliada do governo. É que desde 2014, o que é que ficou acordado? Que o atual governador seria o candidato à reeleição e que o senador Ciro Nogueira seria o candidato à reeleição. Aí ficaria a segunda vaga do Senado e a vaga de vice. Aí é onde mora o problema. Como é que o senhor imagina que o governador vai resolver isso, secretário? Com tantos pretendentes, né? A primeira coisa que eu quero destacar sobre política, Douglas, é a capacidade que o governador Wellington está tendo de manter o Piauí como uma parte, digamos assim, menos afetada pelas conturbações enormes do cenário nacional. Quer dizer, a gente tem posições diferentes lá em Brasília, na hora das votações das questões complicadas que surgem desde o afastamento da presidente Como Dilma, ontem, por exemplo? e agora em relação ao processo de julgamento do presidente Temer. Pessoas da base com diferentes posições em relação a este assunto, mas o governador consegue, com a sua liderança, com a sua capacidade de compreensão, entender e transmitir para todo o grupo, para toda a base, que uma coisa é o cenário nacional, outra coisa é a administração do Estado do Piauí numa época de crise.
Então ele entendeu desde o princípio a importância de manter uma ampla base, e tem mantido isso, e com base nesse grupo que lhe dá sustentação, projetar também o futuro, né, em que os elementos são esses a que você se referiu. O governador candidato à reeleição, a não ser que surja coisa diferente, o senador Ciro Nogueira candidato ao Senado Federal, e aí fica aquela discussão, a segunda vaga de senador, o PT reclama, através da senadora Regina. Outros partidos reclamam, como o deputado Júlio César, o deputado Flávio Nogueira, enfim, a vaga de vice. O PMDB reclama a vaga de vice, a atual vice-governadora Margarete, que vem desempenhando muito bem sua função, digamos. Então, são questões sobre as quais o governador se debruçará no ano que vem, mas que ele tem mantido, digamos, uma postura de permitir que haja um certo debate interno, mas sem contaminar o dia a dia do governo. O senhor acredita, pela sua experiência, pela convivência com o governador e com os partidos da base, o senhor imagina que, diante de todas essas dificuldades no sentido de que existem bons nomes na base que podem ocupar qualquer uma dessas funções, que querem ocupar essas funções, o senhor acredita que isso pode resultar em algum problema, de algum partido desgostoso e terminar perdendo esse partido no próximo ano? Não, a dissidência da base por conta disso? Eu acho que mantida essa capacidade de diálogo que o governador tem e outras lideranças da base têm. Mantida esta boa aceitação que o governador e o seu governo têm perante a sociedade. Quer dizer, a despeito da crise nacional, todas as pesquisas mostram uma ampla aceitação da maneira como o governador Wellington governa o estado do Piauí. Não surgindo qualquer elemento de crise, que seja coisa de fato comprovada, coisa grave. Acho que a tendência é de, com uma dissensão ou outra, o grupo se manter até 2018. O senhor vê, por exemplo... Partir unido para a eleição. O senhor vê possibilidade, porque o deputado Assis, o deputado Cícero Magalhães e tantos outros integrantes do PT defendem, como o senhor disse, a reeleição da senadora Regina. O senhor vê possibilidade de que ela ceda essa vaga para alguém da base? O senhor acha que ela não abre mão? Eu conversei com a Regina sobre isso, ela tem de maneira justa, compreensível, afirmada que a sua disponibilidade é para ser candidata ao Senado Federal, não é? Acho que ela manterá essa postura até o final, mas ela sempre foi uma pessoa dada ao diálogo, tem um grande entendimento com o governador Wellington Dias, e de modo que não está fechada nenhuma possibilidade, no meu entendimento, embora não tenha conversado com a senadora Regina Souza. O senhor fala de postura nacional e postura local. Ou seja, uma coisa é o cenário nacional, o que acontece em Brasília, e outra coisa é o estado do Piauí. Nós temos, por exemplo, o caso do PP que dá apoio ao governo Temer, mas que participou de forma decisiva na liberação do empréstimo para o estado do Piauí, teve uma participação fundamental. Mas alguns setores, do PT principalmente, ainda têm, e com razão, porque estão analisando sob a ótica do partido, mágoas em relação à votação do impeachment da ex-presidente Dilma. E isso tem produzido aqui e acolá alguns episódios com os aliados da base. É verdade. O senhor imagina que isso possa ser também superado e não gere problemas futuros? Não, a postura de transparência do governador ajuda a superar, porque ele não está vendendo um céu de brigadeiro para ninguém. Olha, a gente separa o mais que pode o cenário nacional do cenário local, mas há sempre alguma influência de um sobre o outro. O PT, pela sua tradição, tem uma ampla pulverização, né? Se espalha por todo o estado do Piauí, tem muita participação de lideranças sociais, de sindicatos, de associações, e nós não temos nenhum controle sobre o comportamento dessas pessoas. Nunca nem quisemos ter, porque isso aí contrariaria a nossa filosofia. De modo que há sempre alguma possibilidade de desentendimento. Mas o governador sempre foi claro em dizer, olha, provavelmente setores tais e tais não acompanham o voto integral na chapa. Um setor ou outro... Foge o domínio Mas não num ponto que inviabilize, não numa extensão que inviabilize a aliança. E como ele disse isso claramente para os interlocutores, e diz toda vez,
Então não fica espaço para um maior desentendimento. Rapidamente, secretário, nosso tempo está esgotado. O senhor acredita que o presidente Lula consiga ser candidato em 2018? A minha expectativa é que, num dado momento, o Brasil caia na realidade da gravidade do que está acontecendo em alguns segmentos da Lava Jato, mais diretamente em relação ao comportamento do juiz Sérgio Moro, que parece ter assumido como uma verdadeira cruzada um papel histórico dele condenar de qualquer jeito o presidente Lula. Uma liderança nacional, uma liderança mundial, sem que ele mostre nos processos qualquer prova. A prova que tem no processo do apartamento é que o apartamento não é do Lula, porque está dado pela empresa como garantia à Caixa Econômica Federal de um empréstimo que nunca foi pago. Essa é a prova que tem nos autos do processo, que apesar disso o juiz condenou o Lula a 9 anos e 6 meses. E os procuradores agora pediram o aumento da pena. Pronto. Eu quero crer que, num dado momento, as instâncias superiores do judiciário façam uma revisão desse tipo de atitude, porque num país em que o judiciário se sente à vontade para condenar por convicção e sem provas, não há segurança jurídica para nenhum cidadão. Obrigado, secretário, pela presença. Obrigado a você que nos acompanhou em todo o Piauí. A gente volta amanhã com Conversa